temática, né, em sala de aula, seja no ensino médio, seja no ensino superior, porque a gente tem que ter essa noção, né, de coisas que às vezes aparece uma brincadeira, palavras, piadinhas, como a gente trabalhar com tudo isso. Só em cima de uma repressão também, a gente é que vai sair, seremos os chatos da história e o aluno, na realidade, não vai aprender. Então, como no dia a dia agir para que a nossa escola seja imensamente o professor Lauro, que por meio dele conhecia a Thaís, que já conseguimos conversar. Espero algum dia, quando tudo isso passar, que a gente se encontre pessoalmente, né? Uma pessoa muito ativa, uma pessoa militante da causa e que tem que ser mesmo, principalmente nesse Brasil que a gente está vivendo com tantas atitudes racistas. Aí, gente, ela é formada em pedagogia e administração, ela é pós-graduada em anos, atua, né, na área de gestão administrativa do setor privado, mas ela é membro fundador do Movimento Negro de Catanduva, ela é membro do grupo de Programa de Valorização à Educação, membro da Frente Ampla Democrática e Progressista de Catanduva, ex-membro da Pastoral Afro-Brasileira de Catanduva, e o principal foco dela é a representatividade negra, porque a criança precisa disso, o adolescente precisa disso, e o adulto também. Então, quanto é significante ter uma representatividade? Então, passo a palavra agora para a Thaís, muito bem-vinda. Vamos, se vocês tiverem questões, ela falou que vocês podem perguntar todo o tempo, não tem problema, pode deixar no chat, pode abrir o microfone, perguntar, ou pode ficar para o final da palestra. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, professora Anitta, pela recepção, pela apresentação. Agradecer também ao professor Lauro, que é meu amigo, futuro colega de profissão, estou me graduando também em pedagogia. Agradecer toda a direção da AFASAR por proporcionar esse momento, a todos os discentes presentes e convidados. Prazer estar aqui com vocês para a gente dialogar. Para ficar mais dinâmico, vocês podem, como a professora mencionou, abrir o seu próprio microfone, fazer as perguntas, ou deixando no chat eu vou respondendo, porque assim fica mais dinâmico, a gente consegue fazer um momento de diálogo com troca, né, não somente eu falando, fica mais participativo, acredito que fica mais interessante. A professora já fez a apresentação, eu vou falar brevemente sobre o MNC, que é o Movimento Negro aqui de Catanduva, no qual eu integro. Eu sou um dos membros fundadores. O nosso movimento, ele é um movimento autônomo, organizado, porém ainda não institucionalizado. Nós estamos trabalhando para que essa institucionalização, através de uma associação, ocorra o mais breve possível. O Movimento Negro atua aqui em Catanduva desde o final de 2017, e ele é fruto de duas outras ações, né, dois outros projetos. Dentro dele, né, pessoas se reuniram de uma forma muito autônoma, entendendo a necessidade de se ter uma representatividade para a comunidade negra catanduvense. Então, de 2016 para 2017, duas professoras aqui de Catanduva, pensando na importância de se trabalhar a história, a cultura africana e afro-brasileira também nas escolas, criou o projeto Ubuntu. O projeto Ubuntu, ele se tornou lei municipal, faz parte do calendário municipal também, e dentre as atividades que aconteceu na Semana da Consciência Negra de 2017, em novembro, houve dentro dessa programação um debate, junto com Vamos Falar Sobre, que é uma outra iniciativa da EMSFAFICA, dos alunos de psicologia. Eles promovem espaços abertos, discussões de temas sociais, então é aberto para todos que queiram, que estejam passando, chegar e fazer a sua colaboração. E nesse momento de fala, que foi justamente sobre a Semana da Consciência Negra,
houve-se uma certa dificuldade em encontrar pessoas que pudessem falar, né, e aquelas que estavam ali presentes naquele momento se reuniram, né, de uma forma muito espontânea, criamos o MNC, e desde então, né, estamos atuando. Então, o principal foco do nosso movimento é promover o resgate identitário, né, das pessoas negras. Infelizmente, a gente ainda, apesar desse número ser uma crescente, mas muitas pessoas, principalmente aqui no interior, ainda têm essa dificuldade de se reconhecer enquanto cidadão negro. Então, a gente faz também essa promoção. Atuamos também com parcerias do setor público, privado, e com outras instituições da sociedade civil, também promovendo palestras, diálogos, momentos de reflexão, e trabalhamos também na promoção e emancipação do cidadão negro, né, para que nós tenhamos oportunidades de tratamento e no âmbito social mais igualitário. Nós também fazemos acolhimento de denúncias, o racismo, ele é mais forte, ele é mais persistente do que a gente acredita, então, a gente também faz esse trabalho de acolher essas denúncias, e aquelas que são mais específicas a gente encaminha também para pessoas e órgãos competentes, né, desde de assessoramento jurídico e psicológico, né, no caso das vítimas. Então, é assim que o nosso movimento tem atuado. E hoje a gente vai falar sobre educação antirracista. Mas antes eu queria começar o nosso diálogo com uma reflexão que eu acho que é importante. Tem se discutido muito sobre racismo, tem se falado muito sobre a temática, veio essa onda, esse movimento criado do Vidas Negras Importam, né? Na verdade, essas vidas sempre importaram, né? Por isso que o MNC existe, é por isso que tantos outros grupos organizados ou não existem no mundo afora, né? Porque desde a diáspora, né, que é desde a vinda dos nossos antepassados que foram escravizados, essas vidas importam. Mas, infelizmente, só toma força e notoriedade quando alguma tragédia ou algo de um âmbito muito grande, como foi o acontecido com George Floyd, tem uma repercussão internacional muito grande, uma dimensão que se volta o olhar para essas vidas. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né, que as vidas negras importam, as indígenas também, das mulheres, comunidade LGBTQI, a mais, então todos aqueles que têm um olhar marginalizado perante a sociedade, a gente precisa fazer esse olhar mais afetivo e acolher todas essas pautas, né? Senão, enquanto sociedade, a gente não vai conseguir evoluir de uma forma democrática e igualitária. Então, falando da educação antirracista, é um termo muito amplo, né? Quando a gente para pensar o que realmente é o contexto educacional, ele vai muito além do espaço escolar. Mas eu acho importante hoje a gente refletir um pouco sobre o racismo estrutural institucional, que é um tema pouco abordado, porque a partir dessa compreensão, a gente consegue entender como hoje vive a população negra, como o racismo, ele atinge vidas negras, ele atinge vidas brancas, a gente começa a ter um olhar de como lidar com essas situações. E aí a gente vai passar um pouco sobre as abordagens, né, da educação antirracista dentro do âmbito escolar, como o professor pode fazer essas colaborações, né, inclusive há a lei, desde 2013, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E eu acho importante também, no final, a gente fazer um momento de desconstrução de falas e comportamentos, né? A professora Anitta já faz esse trabalho com vocês, mas é importante a gente reforçar, né, para saber o porquê que essas frases são tão incorporadas, esses comportamentos são tão naturais no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo, e não por maldade, ou que todos sejam racistas, mas falta informação, né? A gente vem perpetuando alguns comportamentos que acabam sendo tradicionais, e muito se fala do politicamente correto, né? Ah, mas a piada era assim, ninguém achava ruim, assim, na verdade nunca teve graça, ou nunca foi confortável, que as pessoas não sabiam como agir, né? E mesmo porque também o racismo, ele é crime, então, quando há essa compreensão, é mais fácil de a gente lidar e se posicionar. Então, para falar um pouquinho sobre o racismo estrutural e institucional, a gente precisa voltar um pouco na história, né? Vocês que são futuros educadores, os futuros colegas de profissão,
quando a gente está ali no processo educacional, logo nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, quando a história do nosso país ela é abordada dentro das salas de aula, as literaturas, os autores, né, os olhares, tudo aquilo que é discutido acerca da história é sempre vinda de um colonizador, né, sempre o olhar colonizador e eurocêntrico. Dificilmente vocês encontraram, né, no período de escolarização de vocês, autores negros, né, para mim, que tenho 36 anos, eu não tive essa oportunidade, perdão, 37, eu não tive a oportunidade de ser educada e alfabetizada, né, com representatividade, tendo histórias, tendo atividades. Então, a história do povo negro, principalmente povo negro escravizado, né, que nós não fomos escravos, também é importante a gente fazer esse parênteses, né, o povo negro não foi escravo, foi um povo escravizado, né, apesar de ocorrer a escravidão em outras partes do mundo, o contexto que levou a se escravizar o indivíduo negro foi muito cruel, né, um dos processos mais, de genocídio mais tristes e lamentáveis, né, da história. Então, quando essa história é contada dentro das salas de aula, é muito romantizado, né? Sabe-se do sofrimento, talvez nem todos tenham a amplitude de como foi essa mazela, como foi um processo de desumanização, né, de genocídio, porque genocídio a gente fala de extermínio da vida, e aí tem o epistemicídio, que é um outro grau, que é retirado toda a cultura, religiosidade, tudo aquilo que dá sentido ao indivíduo, né? Então, a pessoa negra, na época da colonização da escravidão, ela morria 2 vezes, né? Tudo era tirado dela e, por fim, a sua dignidade e a sua vida. Mas isso não é contado nos livros, né? E tanto que a figura principal, quando se tem em mente a palavra abolição, né, pseudo-abolição, porque nós não acreditamos que a abolição, de fato, ela existiu, vem-se a figura da princesa Isabel, né, uma mulher branca, salvadora, com uma benevolência que foi forjada, porque os interesses da abolição não foram por uma benesse, não foi interesse humanitário, mas sim econômico do país. E aí a gente nota que, na época, o movimento abolicionista, isso não é contado nos livros, isso não é abordado nas salas de aula. Então, tantos nomes que tiveram a sua luta, que tiveram a sua contribuição para que a abolição acontecesse, como a Qualtune, que é a avó de Zumbi dos Palmares, uma grande liderança, né, na luta dos quilombos. Luísa Maim também teve uma grande contribuição. Perto ali da abolição, Luiz Gama foi um abolicionista, foi jornalista e advogado também. Então, esses nomes são pouco conhecidos, né, porque se tira a literatura do olhar da pessoa negra e se coloca o olhar europeu colonizador. Então, a gente ainda precisa quebrar um pouco esse processo, né, as pessoas precisam acessar a história também vista do outro lado, né, do oprimido, porque fica-se sempre tendo a validade da história contada pelo opressor. Né. E após a abolição, os negros escravizados foram privados de qualquer tipo de direito e garantias. Então, isso não nos permitiu o mínimo de uma vida digna. Foi-se privado do emprego, a saúde, a moradia, segurança, voto, então era algo muito distante. Inclusive, algumas leis, né, foram criadas para impedir que os negros pudessem adquirir terras e fazendeiros de empregá-los. Uma das leis que hoje eu compreendo que até hoje é uma forma de se perpetuar a punição ao povo preto foi a lei do capoeira, né, da capoeira, que se entendia que os capoeiras eram vadios, não tinham empregos, então aqueles que fossem capturados nas ruas eram presos, essa era a lei da vadiagem. Talvez por isso a gente entende, fazendo todo um contexto, uma análise histórica, a grande concentração, né, de pessoas pretas dentro do sistema carcerário não à toa. Hoje, se for analisar a forma de abordagem da polícia em relação à pessoa negra,
como esse processo ele é julgado e a forma que ele é tratado e encarcerado é completamente diferente, né? E sendo pobre, reforça ainda mais. Então, entra um recorte de classe e entra um recorte de raça também. Então, mesmo após a abolição, vem se tentando fazer um sistema para se punir as pessoas negras para que elas tenham um pouco acesso. Nesses vão entender onde eu vou chegar. Então, é por isso que o racismo ele é estrutural, né? Porque desde esse período colonial escravocrata, o poder ele era concentrado somente em um único grupo de pessoas, né? Como a burguesia, o Estado, a igreja, o direito que fazia as leis, a própria medicina, que pouco tempo depois começou a colocar em prática o processo eugenista, os filósofos, pensadores, todos majoritariamente brancos. Então, todas as decisões e as diretrizes cabiam somente a esse grupo, né? E fez com que eles tivessem uma supremacia. E através dessa supremacia, era empregado um regime opressor, explorador e excludente, né, sobre outros grupos raciais considerados inferiores, né, e pouco evoluídos, como o povo indígena e os negros posteriormente, né, tanto que a igreja ela tem um papel específico, no caso dos negros, era considerado que o negro não tinha alma, então ele poderia ser escravizado, assim como os irmãos indígenas que foram catequizados, né, à força, não tinham essa compreensão, tiveram a imposição ao seu sagrado. Então, a partir desse sistema, começou-se a perpetuar, né, a relação de privilégios, e os negros e os indígenas não tinham a menor chance, né, de pertencer a esses grupos, né, não tinham poder econômico, não tinham influência, não conseguiam ter nenhum acesso, tampouco a representatividade, e até mesmo os miscigenados não conseguiam, porque eles não eram considerados puros o suficientes, né, eles poderiam até ser uma mistura de raça, mas ele não era 100% puro, né, vamos dizer, branco, então ele não poderia pertencer, tanto que a gente tem o termo mulato, que é um termo pejorativo, que se a gente parar para analisar um animal híbrido, que é a mistura, né, da mulher negra ou do homem negro com branco, então eles não eram considerados da família, por isso eles não tinham acesso a esse poder, né? Até aí, fazendo essa análise, a gente consegue explicar um tema que é muito comentado sobre o racismo reverso. Existe, não existe? O racismo reverso, ele não existe, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente fala de relações de poder, né? Sobre um grupo obter predominância de poder sobre o outro. Então, quando a gente para e começa a olhar a história, lá atrás nunca houve dominância de negros sobre brancos, né? Os negros ou os indígenas nunca estiveram no poder. Desde que o nosso país foi colonizado, sempre houve-se a reprodução do poder do mesmo grupo, né? Então, por isso que ele é estrutural. E ele acabou se tornando institucional pelas mazelas deixadas, né? Foram séculos e séculos de escravidão, findando nos dias de hoje, a gente percebe o abismo social e a gente vê o reflexo, né, dessa falta de democratização dos espaços. É sempre importante, pessoal, nos locais em que vocês estejam, reparar, né, se é um local democratizado, se no local que você frequenta, por exemplo, no restaurante, as pessoas negras, na sua maioria, estão consumindo em mesas ao seu lado, ou elas estão servindo, né? A mesma questão da representatividade, né? Nós não temos na esfera política quase pessoas negras, mulheres, então, pouco. A questão dos médicos, dos dentistas, se vocês já foram atendidos por médicos, por dentistas ou especialistas negros, né, professores universitários, diretores de companhias, se a gente parar e falar, olha, quem que é o CEO hoje aqui no Brasil? Um homem ou uma mulher de grande sucesso nos negócios? É muito difícil vir um nome à nossa cabeça. E tem que causar um certo desconforto, né? Tem que causar um certo incômodo, porque essa falta de democratização, quando a gente fica confortável com ela, a gente está dando margem para que isso continue se reproduzindo, continue se perpetuando, e faz com que também as pessoas se sintam confortáveis de estarem onde estão, né? E falam, olha, isso não é para mim, eu não preciso lutar, porque aqui para mim tá bom, é o que a vida me deu, é a forma que eu sou tratada, né? A gente entra numa condição de subjugamento também. Então, essa falta de democracia, ela não é saudável para a gente que vive em sociedade.
E aí, quando a gente faz também uma análise, essa análise socioeconômica, sempre que eu a faço, para mim é muito doloroso, né? Porque eu, enquanto mulher negra, eu vejo as minhas iguais na base. Né? Então, a gente vê os maiores índices de violência doméstica, violência obstétrica, a gente vê os menores cargos, salários, escolaridade, então isso precisa provocar, né, esse incômodo. Por que que não se consegue ter essa ascensão social, né? E aí muitas pessoas costumam colocar um pouco peso, né, na meritocracia, né? Mas vá lá e conquiste. Quando a gente sabe que tem todo um sistema que foi construído ao longo dos séculos para nos manter de fora. Então, é muito difícil o indivíduo negro romper sozinho, né, essas barreiras, sendo que tem todo um sistema criado para deixá-lo de fora, né? Mas eu vou continuando, senão a gente acaba distanciando um pouco do tema. Alguém quer fazer alguma colocação quanto ao que foi dito até agora? Se vocês quiserem, podem abrir o microfone para falar, fazer alguma observação ou deixar no chat. Eu quero, Tata, posso? Por favor. Tem duas alunas minhas aí do Instituto, né? Nós fizemos esses dias um trabalho sobre a Elke Maravilha, né? E a Elke era uma pessoa que detestava praticamente a cor dela, né? A Elke queria ser negra de tudo quanto é jeito, né? Tanto é que ela era considerada a branca mais negra do Brasil, né? Sim. E, inclusive, uma vez ela foi fazer uma peça de teatro, nessa peça eram todas as pessoas negras que estavam nessa peça fazendo a peça de teatro, ela era a única branca, né? E aí a jornalista perguntou como é que ela se sentia em relação a ser a única pessoa branca naquele espetáculo. E aí ela fala para a jornalista, será que eu sou branca? E aí a jornalista não fala mais nada para ela. É curioso, né, esse relato, né, porque aí tem duas questões, né, como o indivíduo se enxerga e como a sociedade o trata. Por isso que lá no movimento a gente tem muito essa questão de trazer o resgate identitário. Né, algumas pessoas que são frutos, né, de casal interracial têm essa dúvida, mas quem eu sou? Né? Porque justamente não teve essa abordagem dentro do contexto social, seja na escola, na família. A sociedade acaba direcionando a pessoa para ser A, mas a pessoa fica em conflito, ela não se reconhece. E é óbvio que a tendência é sempre que a pessoa vá considerar a outra menos negra. Eu ouvi muito isso, hoje não, porque as pessoas sabem que eu tenho a construção da minha identidade. Muitas pessoas falam, mas você não é negra, você é morena, como se tentassem tirar de mim um peso de responsabilidade. Não, gente, eu sou negra, eu sou preta, tá tudo bem, é o que eu sou, né? Como se tentassem tirar um peso. Olha, fique tranquila, você não é negra. Porque negra, para mim, tem que ser extremamente retinto, tem que ter a pele extremamente escura. Né? No caso da Elke, ela tinha uma aproximação, né, social, cultural muito grande, mas ela não conseguia sentir os impactos do racismo, obviamente, por ser caucasiana, né? Por ter uma linhagem europeia, né? Apesar de ter a identificação, mas eu acredito que a grande dificuldade sejam para essas pessoas que não conseguem encontrar o seu referencial identitário. Eu vou entrar agora um pouco na questão da educação antirracista, né, para vocês, enquanto já educadores, né, que estão aí se graduando. Acredito que vocês já tenham aprendido, não sei, dependendo da grade que vocês estão agora, a Lei 10.639 de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, né, dentro das disciplinas da grade curricular do ensino fundamental e médio. Porém, eu acredito que deve-se haver uma expansão, né, não somente no ensino fundamental e no médio, mas também no ensino infantil. E eu gostaria de fazer particularmente um pedido para vocês, né, enquanto educadores, que promovam, né, além do conteúdo da grade, né, essas discussões, atividades que possam ser aplicadas no dia a dia. Então, é importante trabalhar a diversidade na sala de aula, porque os alunos, eles são plurais,
né, seja por etnia, por gênero, religião, classe social. Então, é importante fazer essa observação com cuidado e não colocar o aluno em um único pacote, né? Não só por ele estar ali e ser daquela idade, ele vai aprender a grade. Não, cada um tem a sua subjetividade, sua particularidade precisa ser respeitada. Então, quando o educador ele aborda as questões de diversidade, todo mundo sai ganhando, né? Não só em conhecimento, mas também nas vivências. E tudo isso vai fazer diferença na vida das crianças, principalmente das crianças negras e indígenas, que sentem uma grande dificuldade na representatividade, né? As literaturas são pouco voltadas hoje, um pouco mais, né? Devido à lei, enfim, mas o professor precisa fazer esse elo de ligação, né? Entre o conteúdo e a realidade. Mesmo porque muitas famílias não conseguem ter esse olhar, elas não têm o preparo, elas não têm o acesso à informação para fazer, né, eu até compreendo que para o educador acaba até sobrecarregando por ter que abarcar outras questões fora do contexto educacional, mas faz parte, né, promover a educação antirracista fora somente do conteúdo, né, uma didática mais inclusiva, mais afetiva, e quando vocês passarem a trabalhar isso através do ensino infantil, com certeza vocês vão construir mentes e pessoas mais tolerantes e pacíficas, né? Porque a criança, ela tem a imagem do professor, muitas vezes como o único refúgio. Então, quando vocês puderem fazer essa abordagem, por favor, as façam. Eu até gostaria de fazer a citação da minha experiência enquanto criança negra no ambiente escolar. Os primeiros anos, para mim, quase todos, né, mas os primeiros em específico foram anos muito difíceis, né, de completo terror. E eu queria abandonar a escola, porque eu não sabia lidar, né, com as piadas racistas, com as meninas que riam do meu cabelo porque ele crescia para cima, ou porque ele vivia trançado, ou quando era época de festa junina. Eu amo festa junina, porque sempre coincidia com o meu aniversário. E eu adorava. Mas para mim também era um sofrimento, porque na hora de escolher os parzinhos eu sempre ficava por último, né? E aí as professoras tinham que fazer uma busca tremenda em outras salas, às vezes até eu tinha que dançar com crianças maiores, porque ninguém queria dançar comigo. E eu não compreendia o porquê, né? Se em casa não era citado, na escola também não, nas mídias. Então foi um período muito difícil, né? Por isso que eu reforço a importância do ambiente escolar, ele ter essa escuta afetiva e de acolhimento, né, para abordar o assunto. Na época não se tinha, também não posso culpabilizar, né, os meus educadores que fizeram aquilo que era possível, mas hoje, com o acesso à informação, com as leis, é possível a gente construir, né, uma escola mais inclusiva. E essas vivências, né, para as crianças que tem essa falta de representatividade, ela tem um impacto muito grande, né, na formação cidadã e social. Então, é importante vocês fomentarem, né, essas dinâmicas que possam contemplar todas as crianças. Pode ser que em casa ela não tenha acesso a um brinquedo com o rostinho dela, pode ser que ela não veja na televisão alguém que se pareça com ela, mas se dentro da escola ela saber que as crianças a respeitam, né, que tem um material que ela possa se identificar, com certeza isso vai gerar mais segurança, mais autoestima e amor próprio para essa criança. Alguém quer fazer alguma colocação? Ou fazer algum relato, alguma contribuição? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, para trabalhar a educação antirracista também é desafiador, né? Apesar dos materiais e algumas literaturas que também são pouco acessadas. Eu deixaria para vocês como dica, né, primeiro, para a educação infantil, a contação de histórias, ela funciona muito bem para a criança, né, porque ela é dinâmica, ela é estimulativa, ela é de fácil compreensão também, não vai não vai ser trabalhoso também para o educador aplicar essa atividade. Para muitos de vocês, né, vocês conhecem a história, né, da menina bonita do laço de fita. Eu particularmente não gosto, né, dessa história. Eu acho, na verdade, ela um desserviço para a educação, porque coloca essa menininha, né, a menina negra,
da história, ela fica constrangida, né, porque para quem não conhece, né, depois vocês podem acessar, né, o coelhinho fica perguntando por que ela é pretinha daquele jeito, né, e a gente para pensar, imaginem uma criança negra, né, ou uma criança indígena, uma criança que tenha alguma outra especificidade que possa diferir de outras, né, distinguir, perdão, de outras, assimilando uma história como essa, né, ela é extremamente constrangedora, e entre linhas até ela tem um tom racista. Eu não acho um material recomendável para crianças, né, porque se ela for aplicada, por exemplo, que essa criança já tem uma baixa autoestima, ela já tem um estigma com a pele ou com o cabelo, vai disparar uma série de gatilhos psicológicos nessa criança, né, e provavelmente durante a formação dela, ela vai ter problemas em relação à sua identidade. Então, eu recomendo que vocês possam analisar sempre histórias que sejam o mais inclusivas e empoderadoras possível, né? Eu vou depois mandar para o professor Lauro e para a professora Anitta algumas indicações literárias. Tem um livro que chama Nudule Nudule, né? Assim Brincam as Crianças Africanas, do Edu Angel. É um livro maravilhoso, né, que fala de brincadeiras, de como as crianças africanas usam o seu imaginário para brincar, né, e ela tem um papel de estimular e de representar muito maior, né, A Menina do Laço de Fita, apesar de ser um clássico, apesar de ser muito reproduzida nas escolas, eu acho que tem aí um conteúdo que acaba não agregando e não ajudando as crianças. Tem também a confecção dos bonecos. Eu vou abrir aqui a câmera para mostrar para vocês a Bayomi. Eu não sei se vocês já conhecem. Alguém já ouviu falar da bonequinha Bayomi? Alguém já? Eu conheço enquanto professora de história, né? Uhum. O Thaís, Certo. foi interessante você falar aí do livro da Menina Bonita do Laço de Fita, porque eu já trabalhei com ele. Foi uma experiência, assim, quando eu pedi, eu comecei, né, trabalhando com a turma, pedindo a educação no Fundi 1, pedindo para fazer uma bonita do Laço de Fita, depois que eu contei a história. E foi unânime, 100% fizeram uma menina loira, de olhos verdes, mesmo os negros, né, com laço rosa, vermelho. Então, você vê que é uma construção extremamente estereotipada. Eu não conheço esse autor aí que você mencionou, mas eu posso fazer um paralelo, que eu também trabalho bastante, com o Daniel Munduruku, que ele escreve, não sei se você conhece, mas ele escreve livros indígena, né? Ele é índio, e ele escreve livros que ligam tanto a criança da cidade quanto a criança lá da aldeia. Então, a gente realmente precisa disso, dessa representatividade, porque às vezes até tentando fazer o certo, a gente está errando ao trabalhar, né, um livro aí como o Menina Bonita do Laço de Fita, porque eu já trabalhei, e não uma única vez. E o que me deixou mais chocada em todos eles, a questão das crianças, toda vez que foi pedido que fizesse uma menina bonita do Laço de Fita, ninguém desenhou ela negra no primeiro momento, mesmo as crianças negras, né? Então, isso é algo que mexe muito com a gente. Acho que a Rose quer falar, né? A Giovana também. Podem falar, meninas, podem falar. Eu queria falar, tem uma história que eu até esqueci o nome. Alguma coisa da Bolinha Preta, eu não lembro o nome. Até teve uma professora que eu conheço que ela acabou... Esqueci o nome, como é que fala? Ela acabou se pintando de preta. E eu fiquei meio incomodada com isso. E eu acho que ela deveria ter trazido a boneca em vez de ter se pintado de preta. Tem um nome específico para isso, mas eu esqueci. E eu fiquei super incomodada.
isso não foram 2 vezes, e aí eu fiquei super incomodada, e eu não sabia como falar isso para ela, até hoje, faz mais de um ano, eu não sabia falar para ela. Foi a Giovana, né, que fez a contribuição. Giovana, curiosamente, eu não sei se é a mesma educadora, mas ano passado, participando de uma atividade aqui, justamente na Semana da Consciência, uma professora fez uma reprodução, né, numa escola municipal aqui, fez a reprodução da nega maluca, né, que é o estereótipo para falar sobre a história da África. Quando uma pessoa negra, uma pessoa branca pinta a pele de preto para fazer essa caricatura, a gente tende como blackface, porque não tem a necessidade de você pintar a sua pele para contar uma história. Ou você a faz de cara limpa, ou você legitima essa história dando protagonismo para uma pessoa preta, porque quando a gente para olhar a história do blackface, que começou lá nos Estados Unidos, né, nos palcos, nos teatros e nos filmes, é uma história muito triste, né, porque as pessoas brancas se pintavam de preto, né, colocavam aquele estereótipo do olhão, da boca carnuda, e era um estereótipo para ser engraçado, né, totalmente pejorativo. Então, eles utilizavam a pessoa negra com total deboche, com total escárnio, né, para se ter graça, para se fazer bilheteria, enquanto a pessoa negra, ela era impedida de subir aos palcos, né, de demonstrar a sua arte. E é muito triste, né, eu quero muito crer que quando pessoas da área da educação fazem blackface, é por falta de informação, né, e não por maldade, mas é toda uma atenção. É por isso que a informação, ela está muito acessível hoje, é uma oportunidade que todo mundo está tendo, né, de buscar esse conhecimento. Acho que até alguém colocou aqui sobre o Monteiro Lobato, sim, né, o Monteiro Lobato, ele é eugenista, né, ele participou veementemente do movimento eugenista aqui, porque se existia, acho que na época de 1900, acho que na verdade começou um pouco antes, tomou força depois da abolição, desculpa, porque se havia uma tendência de se clarear, de embranquecer o país novamente, né, principalmente depois da abolição da escravatura. E o Monteiro Lobato, ele tem algumas publicações que não foram autorizadas aqui no Brasil. Ele tentou fazer algumas publicações, principalmente nos Estados Unidos, extremamente racistas e foram impedidas, né, porque tinha-se o apoio de outras instituições, inclusive da própria Ku Klux Klan. Então, essa informação também é muito nova para muitas pessoas, mas sim, né, inclusive, se vocês têm acesso às primeiras obras ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a forma com que a Emília trata a tia Anastácia é bem pesado, né, são termos racistas bem fortes. E aí a professora fez uma colocação também sobre a menina bonita do laço de fita. É normal, né, infelizmente, como eu disse, eu tenho 37 anos, na minha época de escolarização, eu só pintava bonecas, crianças brancas, né, porque para mim era o mais bonito, porque eu me reconhecia bonita, né, com o meu cabelo, com a minha pele escura, então bonita para mim era minha colega Clara, de cabelo liso, e isso é abordado, isso é reproduzido, inclusive eu tenho um sobrinho de 7 anos, quando eles estavam no jardim, isso, e ele não conseguiu fazer o desenho da própria família, né, porque chegou na hora de me pintar, foi mostrado para ele na escola a cor da pele era rosa, e ele travou, ele não conseguia me pintar, e eu fui cobrar a escola justamente sobre isso, né, a lei 10.639 está aí para isso, como que não se está trabalhando diversidade na escola, uma criança, 5 anos, não sabe pintar a própria família, que é interracial, né, então olha como o papel do professor é fundamental nesse processo, né, porque esse menino tendo mãe negra, avós, tios negros, ele iria entender que a reprodução da predominância, que a gente falou agora, do racismo estrutural institucional, né, que o branco é mais belo, que o liso é mais belo, enfim, e é triste ver que as crianças ainda têm esse olhar, né, do bonito é o europeu, o mais próximo dele,
porque isso vem se perpetuando há muitos séculos, e a educação, ela tem um papel muito específico na hora de fazer essa ruptura, né, porque são as crianças, essa geração que está vindo aí, que vai tentar minimizar um pouco das mazelas do racismo. Até desculpa falar que eu dei uma caída no tom de voz, porque é muito triste, né, é muito triste a gente se deparar com situações como essa vindo de crianças, e as crianças, elas não têm ainda uma capacidade de fazer uma formação a juízo do assunto, né, ela acaba reproduzindo aquilo que ela aprende, muitas vezes em casa, ou na própria escola, ou acessando as mídias, né, ela absorve, a criança é uma esponja, e a experiência deixa eu mostrar, não sei se dá para vocês verem aqui a minha Biomi, não sei se dá para ver. Vendo. Existem várias histórias, né, acerca da Biomi, várias lendas. A mais conhecida dela, vocês estão vendo que ela é uma bonequinha manual, né, muito simples, feita de TNT, pedacinhos de lã para fazer o cintinho, chita. Então, a versão que mais se aproxima do conhecimento, né, que nós temos, algumas pessoas já fizeram essa oficina de Abayomi, é de que ela é um símbolo, né, para nós de resistência, assim como as tranças que a gente usa, né, é um símbolo de resistência também. Então, dizia-se que as mães, durante a diáspora, que é a travessia, a triste travessia, confeccionavam essas bonequinhas para suas filhas, né, para as crianças poderem ter um momento de acalanto, né, durante a travessia que era tão dolorosa, né, nos horrores ali dos porões dos navios. Então, elas rasgavam um pouco de tecido que elas tinham no corpo e confeccionavam essas bonecas. Eu tenho relatos de professores, né, da educação infantil e fundamental, que quando fizeram essa oficina da Biomi, de pais que procuraram a escola para tirar satisfação, né, dizendo que a escola estava ensinando a fazer magia negra, fazer boneco de voodoo, fazer instrumentos de macumba. Então, a gente percebe que, além da intolerância racial, a intolerância religiosa, né, não sei se vocês notaram, no começo eu falei sobre o epistemicídio, que o epistemicídio é excluir também a cultura, né, infelizmente, as religiões de matriz africana foram muito perseguidas e são até hoje, e quando a gente traz uma história como essa, que algumas pessoas nem param para notar, e o sagrado, né, das origens dos meus ancestrais, né, de alguns de vocês também, africanos, são muito endemonizados até hoje, as pessoas também não param para fazer essa reflexão, né, buscar informação. Então, como a resistência ainda, né, acerca desses temas. Depois, até, se a gente tiver um outro momento, a gente pode fazer uma oficina rápida, eu mando o passo a passo para a professora Anitta ou para o professor Lauro, vocês podem confeccionar. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer essa bonequinha, eu peço para as pessoas fazerem pensando em alguém especial, né, já que as mães as reproduziam num momento de tristeza, então que elas pudessem ter essas bonequinhas e entregar para alguém especial que precisasse, né, num momento de frágil, né, de dor, poder lembrar, né, já que ela simboliza a resistência perante um momento de dor. Alguém quer fazer alguma fala? A Jéssica... desculpa, Laura, pode falar. Eu não sei se tem alguém que é da turma de jogos e brincadeiras que fez comigo lá no Uniplan. Nós fizemos esses tempos a oficina de Abayomi. E elas também aparentemente gostaram muito. Teve algumas até que postaram fotos, fizeram chaveiros e tudo mais. Foi bem bacana para elas também, viu? Nossa, é muito bacana levar a experiência da Abayomi. Alguém está fazendo aqui uma pergunta, a Jéssica está falando, né, se o racismo ele é ensinado em casa, a criança aprende a ser racista? Provavelmente, né, porque o primeiro contato social que a criança tem, a primeira experiência é no seio familiar, é no ambiente familiar, então ela tende a reproduzir
o espelho que ela tem das pessoas mais próximas da convivência. Então, ela vai incorporar falas e comportamentos de uma forma natural. E ela tende a replicar isso de uma forma natural, porque a criança, ela, no ápice da sua inocência, vai pensar: os meus pais, que são as figuras que tomam conta de mim, que me educam, que me ensinam, se eles falaram, então é porque isso é real, isso está certo. Então, se ao longo do tempo continuar, vai ser muito difícil desconstruir, né? Porque a criança, por exemplo, ela vai para a escola, ela desconstrói, ela volta para casa e continua, ela vai, em determinado tempo, entrar em conflito. Então, só a maturidade vai fazer com que ela possa tirar as suas próprias conclusões. Mas tem grande chance, sim, né, daquilo que é aprendido em casa ser incorporado e ser reproduzido de uma forma natural. Thaís, eu percebo muito isso, porque eu trabalho com ensino médio, né? As outras experiências, né, Fundi-1, esses foram tempos muito menores. Eu sou, há mais de 20 anos, professora só no ensino médio. E o que eu percebo é o seguinte: quando eu trabalho a questão das frases, das brincadeiras, né? Por exemplo, eles têm muito o fulano tem cabelo ruim. Aí eu falo para eles: o que é um cabelo ruim? O meu cabelo, quando não está com escova, é um cabelo ruim, porque ele não enrola, ele é liso, ele é um cabelo armado, é um cabelo grosso, e aí eu vou desconstruindo com eles a ideia que eles têm de cabelo ruim. Né? E eu vejo quanto que em determinado... Quando eu explico, por exemplo, que é um criado mudo, né? O quanto eles não têm noção. Então, além da falta de informação, né, eu vejo que eles, em muitos momentos, percebem tudo como muito natural, e é aí que a gente, enquanto professor, entra, mostrando que não é natural, que não é uma coisa que é uma brincadeira, ou que você tem que entender. Quando eu falo para eles em palavras, né, eu falo: vocês conhecem a origem da palavra? De onde ela vem? O que vem a ser o criado mudo, fazer nas coxas, não sou suas negas, entre outros, né, que no dia a dia a gente às vezes usa e não para pensar o quanto carregado de significado é tudo isso. Então, no ensino médio, a minha realidade do ensino médio é, em muitos momentos, uma falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, os professores que trabalham comigo, os alunos, eu não uso a palavra denegrir de maneira alguma. E eu explico por que eu não uso, né, o significado dela. Então, eles vão percebendo ao longo dos 3 anos do ensino médio, coisa que eles achavam comum a questionar, a não aceitar mais. E eu acho que volta a nossa fala, né? A nossa função enquanto educadores é exatamente mostrar tudo isso. Perfeito, professora. Essas intervenções, elas precisam acontecer, né? Porque o educador, ele tem um certo conhecimento, ou ele vai buscando, né, e vai aprimorando, principalmente no ensino fundamental, médio, né, que tendem a ser mais despojados, mais brincalhões. Então, essa intervenção, ela é necessária. Até seria o próximo ponto, agora, falar sobre como lidar com as atividades dentro do ensino médio, já que eles estão um pouco mais maduros e proativos, será justamente promover nessas rodas de conversas, palestras, os debates, os grupos de estudo, né, para o ensino fundamental. Uma dica interessante seria trabalhar etnomatemática, e a partir daí puxar as relações, né, étnico-raciais, então tanto as indígenas quanto a africana. E a questão da desconstrução, sim, ela precisa ser diária. Essas frases estão muito incorporadas e é muito difícil ainda, até mesmo para as próprias pessoas negras acabam tendo essa reprodução de uma forma muito natural, né? Então, é uma importante vertente se trabalhar também, né? Além da discussão, promover a desconstrução. Então, excelente trabalho, professora. As pessoas não têm noção do quanto essas frases, né, elas são pejorativas, né, para a própria pessoa negra. Até havia elencado algumas aqui que a professora já
colocou, né, como criado mudo, denegrir, que é tornar mais negro, não sou tuas negras, que isso acaba objetificando, né, a mulher negra, você não é tão negra assim, como eu disse, né, que algumas pessoas já se referiram, né, fazendo a questão do colorismo, né, tentando embranquecer o indivíduo, né, quando você vê uma pessoa negra falar, olha, você sabe sambar, você tem que saber sambar, porque você é negra, né, ou eu queria ser preto, porque preto não envelhece, nas coxas, serviço de preto, por aí vai, a lista é grande, né, o cabelo também é uma questão estética que aprisionou as mulheres negras por muito tempo, então, para mim, assim, cabelo ruim é o cabelo que fala mal ou que faz mal para alguém, né, o meu nunca fez, então, acho ele maravilhoso, há pouco tempo eu consegui fazer a transição e aceitar o meu cabelo natural, e é uma experiência que particularmente eu deveria ter feito há muito mais tempo. Eu até falo que quando eu me aceitei, meu processo identitário, o que faltava para mim era o meu encontro com o cabelo. Eu falo que eu voltei para casa, né? Passei mais de 20 anos nesse processo tentando me enquadrar dentro de uma estética que para os outros era mais agradável, mais comercial, mas que me feria. Então, hoje eu me sinto liberta e empoderada. Então, como as pequenas frases como essa vão dizendo, né, ouvi a vida inteira que o meu cabelo era feio, que o meu cabelo era ruim, as pessoas queriam tocar meu cabelo, né, perguntar como lava, né, todos esses absurdos. Então, hoje é o que eu mais gosto, chegar no dia de cuidar, que eu falo que é cuidar da minha coroa, cuidar do meu cabelo. Mas também as mulheres negras, né, são livres para ter o cabelo que mais empodera. Mas, para mim, a experiência pessoal é o que faltava, né? Eu me libertei de todos os padrões que foram impostos para minha vida toda. Por isso que a gente precisa desconstruir, porque quando a gente desconstrói, pode parecer que não, mas a gente acaba empoderando outras pessoas, né? Além da gente levar a informação, pensem em vocês, enquanto educadores, né, trabalhando com meninas, né, que têm uma dificuldade um pouco maior na questão estética, porque muito é cobrado também o sinônimo de feminilidade, né, a menina bonita é a que tem um cabelo longo é bonito, projeto Rapunzel, isso, aquilo. Então, pensem em vocês trabalhando a autoestima de uma criança e se ela ouvir dentro da escola, da sala de aula, que o cabelo dela é ruim, né. Para mim, quando eu era criança, o dia mais feliz da minha vida era o dia de alisar o cabelo, né, porque eu sabia que por alguns momentos eu estava sendo aceita, eu pertencia àquele grupo, eu não ia sofrer, pelo menos, piadas com o cabelo, né, então já era algo que me aliviava. Então, esses pequenos pontos, vocês precisam incorporar, né, então, quando se deparar com uma criança indígena, para a gente é um pouco mais difícil, acho que até mesmo por uma questão territorial, né, da nossa localização, né, mas para as crianças negras, elogiem, né, olha como seu cabelo é bonito, né, valorize o seu cacho, a sua curvatura, você usa trança, poxa, que legal, a trança tem uma história, né, e ensinem as outras crianças a respeitarem também, porque além de ser uma característica, tem toda uma ancestralidade, tem todo um significado, então é importante vocês fazerem, por isso que eu citei até a questão da etnomatemática, né, porque ela abre um leque para vocês de opções, de atividades para serem trabalhadas na sala de aula. Alguém quer fazer alguma contribuição? Já está encaminhando para o final, porque a gente já está quase 1 hora. Alguém quer fazer alguma contribuição do que foi falado até agora? Tem a Jéssica colocou aqui no chat, né, que muitas frases ainda ouvimos, né, ela é preta, mas tem coração branco, serviço de preto, exatamente, essas frases pejorativas, Jéssica, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina, né, mas ainda há um grande trabalho de desconstrução, e vocês, enquanto educadores, né, são multiplicadores dessas informações, até um pouquinho responsáveis por fazer com que os futuros educandos, né, tenham também uma postura diferente acerca do tema. Pessoal, acho que só para encerrar, trouxe aqui, pontuei alguns tópicos muito rápidos, né, sobre enfrentamento ao racismo. Como que a gente pode lidar, né, com essas situações quando a gente se deparar, né, não negar a sua existência, mesmo com toda essa tensão racial, com todo esse cenário que vem se desenhando e acontecendo não só nacional, mas internacionalmente,
ainda existe um pensamento negacionista a respeito, né, de que o racismo não existe, ou de que o racismo, as próprias pessoas negras que são mais racistas, né, porque elas não aceitam A ou B ou C. Então, a gente nunca pode negar a existência de um fato que é muito veemente, né, o racismo existe, a gente precisa combater. Outro passo é reconhecer os privilégios, né, dos grupos majoritários nessas relações de poder. Então, quem eu sou? Né, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa branca. Se eu sou uma pessoa branca, eu entendo que eu tenho alguns privilégios, né, principalmente no tratamento. É muito comum vocês conversarem com pessoas negras que tiveram um tratamento diferenciado numa loja, sendo seguida por um segurança, ou por homens, que isso costuma acontecer muito mais, de segurar a bolsa, de fechar o vidro do carro, de mudar de calçada, né, de ter uma abordagem policial mais violenta. Então, coloque a sua voz, né, se você enxerga que você tem um certo tipo de privilégio, posicione a sua voz, né, para lutar contra. Ser antirracista é uma obrigatoriedade, né, de toda a sociedade. Eu até trago isso nessas últimas falas que eu tenho feito, porque o racismo não foi um problema criado pelas pessoas pretas, muito pelo contrário, né, nos escravizaram, e hoje a gente está aqui em 2020, ainda falando sobre o racismo, ainda passos a avançar, pensando em políticas públicas, né, de acesso, de segurança, de emancipação. Mesmo assim, né, não sendo um problema criado por nós, ainda nos cabe a luta, né, ainda estamos ali na linha de frente, buscando algo que não era para ter acontecido há quase 500 anos atrás. Então, a gente está correndo atrás de algo muito grandioso no processo de mudança. Por isso que essa responsabilidade é coletiva, porque sozinho a gente não vai conseguir, a gente vive em sociedade, e a gente espera ter uma sociedade democrática, então todo mundo precisa assumir essa responsabilidade, né, não só de ser antirracista, mas de não ser homofóbico, né, de não ser machista, e de erradicar, né, o máximo possível essas mazelas sociais, né, e não se omitir, a gente não precisa ter medo, né, de se posicionar, de fazer uma intervenção, principalmente vocês que vão estar à frente de uma sala de aula, então faça uma abordagem, porque vocês vão estar lidando com alunos, mas também não sejam punitivos com quem comete, né, a pessoa muitas vezes só está dando aquilo que ela recebeu a vida toda, ela não sabe lidar também, então é importante você acolher tanto quem oprime, quanto quem é oprimido, né, traga para perto, dialogue, converse, veja quais são as dificuldades, né, reinsira-os, né, de uma forma positiva, então faça esse acolhimento, né, busque sempre conhecimento também, e o reproduza. A gente está fazendo agora essa troca de conhecimento, porque eu também tenho um processo de conhecimento, então vocês podem reproduzir aquilo que vocês aprenderam hoje, né, e buscando outras informações, outras fontes. Tem um documento, não sei se vocês conhecem, é o Instituto GLE10, né, criado pela Sueli Carneiro, uma grande filósofa negra, e o Instituto GLE10 hoje é um instituto que provém muitas informações, né, ele não só faz atendimentos, mas como ele também provém uma grande quantidade de informação, e lá tem um documento muito interessante, se vocês puderem acessar, que fala sobre a educação antirracista, tem lá em PDF, tem a colaboração de vários educadores, né, inclusive do Ministério da Educação, então se vocês puderem acessar, depois eu passo para vocês também, através da professora Anitta, do professor Lauro, nomes de autores da literatura negra, que vocês podem pesquisar, livros também, e algumas atividades. Para encerrar, alguém tem alguma pergunta? Tata, eu de novo. Vamos lá. Como que você vê a questão das cotas? Sabia que essa pergunta ia chegar. Ah, Laura, eu sou extremamente a favor, apesar de não ter sido cotista, eu entendo como a cota um dos caminhos, né? A dívida histórica, ela existe, né? Não vou dizer dívida, porque dá para entender que ela é mensurável em pagamento, né? Como se pudesse ali emitir um cheque
falar, olha, tá tudo pago. Mas eu vejo as cotas como um instrumento de ascensão, né, financeiro, social, cultural, e eu não vejo por que ser contra, né, se essa análise que a gente fez do contexto histórico, a população negra foi banida, né, foi impedida de todos os processos sociais de cidadania, todos, né, foram marginalizados e colocados à sua própria sorte. Então, esse abismo social, ele existe, né? Então, é muito delicado você colocar a responsabilidade somente nas costas do indivíduo. Porque, para mim, por exemplo, quando eu paro para olhar e fazer algumas discussões, por exemplo, profissionais e sociais, eu quase não consigo encontrar pessoas negras, né? E se eu colocar toda a responsabilidade na meritocracia, então isso quer dizer que as outras pessoas negras são preguiçosas, né? Sendo que a gente sabe que tem todo um sistema que a impede, é a questão da segurança pública, é a questão do acesso a uma educação de qualidade, é o acesso à moradia, né, é o acesso ao tratamento, são os impedimentos do acesso ao mercado de trabalho que são diferenciados. Então, a cota, ela é um instrumento que possibilita, né, para que essa pessoa ingresse no ensino superior, isso a gente está falando só de ensino, né, quem dirá outras políticas mais abrangentes. E outra, a cota, ela tem um período específico, né, até que haja uma certa equidade entre esses grupos historicamente excluídos e oprimidos, como os indígenas também. Então, particularmente, eu não vejo por que ser contra. E outra, bem rapidinho, as cotas não foram um ato de benesse do governo, né? Houve um trabalho maciço, muito grande, dos movimentos negros, durante anos, fazendo pesquisas, levantando dados, recolhendo informações, assinaturas, e fizeram lá em 1995 a Marcha Zumbi Mais 10, né, colocando uma pressão e colocando na responsabilidade do Estado, olha, o que vocês fizeram? Né, sendo que todos esses séculos a população negra vem sofrendo, não tem acesso, não consegue ascender socialmente, o que vocês vão fazer? Né, e a partir da entrega desse documento, é que se foi pensado em uma política específica para promover algum tipo de equiparação social, né, e entendeu-se que as cotas, através da educação e ingresso ao ensino superior, era uma ferramenta. E até então, a gente vê o número crescente de negros que conseguiram acessar também na pós-graduação, com bolsas de mestrado e doutorado, e tem feito não só das suas vidas, mas uma grande contribuição social também, né, para o coletivo. O bacana é que esse ensino, ele não tem ficado somente para os próprios, né, eles têm expandido com as suas pesquisas e com as suas conquistas. Eu acho que a Jéssica ia falar alguma coisa. Desculpa, Jéssica, pode fazer sua colocação. A Jéssica não, perdão, a Giovana. Não, é que eu queria complementar, é que nem no caso da Thelminha, lá do BBB, que todo mundo gerou uma comoção, mas é que nem ela e eles apostaram, que elas eram as únicas negras, e aí gerou, acho que por aí também gerou a discussão, e depois aconteceu isso lá nos Estados Unidos, lá, e aí todo mundo já deslanchou. Exato. Essa falta de democratização acaba sendo muito, infelizmente, natural, né? Eu percebo isso nos locais em que eu acesso, em que eu trabalho, né? Porque eu não vejo essa democratização, né? Então, quando a gente explanou ali no começo, que essa democratização, quando você chega num local e não vê pessoas negras ocupando, né, estando na mesma condição de que a sua, de consumo, enfim, seja, né, lá o que for, a gente tem que se incomodar, né, a gente está muito acostumado a ver, né, só o negro em serviços operacionais, braçais, sempre tendo as mesmas pessoas no poder, e isso vai se reproduzindo, né, às vezes eu chego em alguns espaços e eu me sinto sozinha, né, falo, gente, onde é que estão? E aí eu paro para pensar, será que eles são preguiçosos? Será que só eu quis e eles não? Quando a gente sabe que todo esse contexto que a gente conversou até agora, vem se construindo para ainda nos manter de fora, né, em específico, nesse momento, nesse cenário até político, né, que nós estamos, que se tem
presidente da Fundação Palmares, né, um homem negro que nega que o racismo existe, que tentou até criar um selo para que pessoas brancas não fossem chamadas de racistas. Então, todo um trabalho, né, que vem sendo feito há décadas, correndo risco, né, e de políticas públicas já alcançadas também serem erradicadas. Então, a gente tem sempre que estar muito atento, né, quanto militante, eu percebo que é urgente estar atento. Então, quanto mais a gente puder, né, replicar esses diálogos, é importante. Pessoal, acho que só então para finalizar, né, acho que alguém tem mais alguma colocação para fazer, para a gente poder concluir? Thaís? Oi? No começo lá falou do Freud, né? No meu ponto de vista, é um racismo, assim, só que depois teve aquela repercussão toda, mas eu não sei se é por causa que é uma pessoa negra, depois acaba, foi só uma repercussão momentânea, porque depois vai ficar no esquecimento. Não sei, isso é meu ponto de vista. Uhum. Mas Vanessa, é essa sensação que nos dá, não só pelo George Floyd, né, quantas mortes negras são noticiadas aqui mesmo, no nosso país, né, principalmente em grandes cidades, né, nas favelas, nas periferias, e a gente precisa também olhar, claro, né, para as nossas vidas locais, né, o quanto elas importam também. Aqui no nosso movimento, por exemplo, a gente ainda está recebendo denúncia de racismo. Essas semanas houve um integrante que ele foi explicitamente barrado em uma entrevista de emprego, né? Então, olha como essas situações estão muito próximas e dá, assim, essa sensação, né, de que acontece algo grandioso, as pessoas vão para a rua, as pessoas se movimentam, colocam filtros nas redes sociais, sobem hashtags nas suas redes, mas e o depois? Né? A gente tem que ter essa preocupação. Inclusive, o nosso movimento aqui foi muito cobrado acerca disso. Né, muitas pessoas viraram para a gente e falaram, olha, vocês têm que ir para a rua, vocês têm que marchar, vocês têm que requerer isso, pedir aquilo. Falando, não, a gente não vai, né? Justamente por isso, porque o racismo não foi criado por nós. Né? A gente vai fazer um tipo de enfrentamento, mas um enfrentamento consciente, a gente está passando por uma pandemia, uma crise sanitária. As nossas vidas valem, mas valem a ponto de quê? Da gente ir para a rua, se contaminar, trazer o vírus para nossa casa? Então, aqui o nosso movimento, o que a gente se comprometeu? O nosso enfrentamento é com a informação, né, é o que a gente tem feito, promovido atividades como essa, para que as pessoas se conscientizem, porque, como eu disse, a gente não consegue romper o racismo sozinho. As marchas são importantes, sim, é uma forma popular de falar para o Estado ter ações mais efetivas, mas e o depois? Né? A gente precisa construir algo que seja tangível a longo prazo, e vejo que o único caminho é o conhecimento, né? É o conhecimento reproduzindo isso. Então, é um legado que a gente precisa construir, né? E somente através da educação é que a gente consegue, né? A marcha, ela é icônica, sim, vai reproduzir mídia, mas e depois, né? Outros George Floyds vão continuar morrendo, outras meninas Ágatas, outros João Pedros, né? E tantos outros vão continuar ainda refém desse sistema. Então, só com a informação a gente consegue mudar a sociedade e cobrar o Estado também, que tem a sua parcela de responsabilidade. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Oi, Thaís. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Isso. Em relação ao que você falou que o moço foi barrado no serviço, né? Eu tenho um irmão, ele é negro, e às vezes ele quer fazer rastafari, essas coisas no cabelo. E aí minha mãe aconselha muito ele, porque querendo ou não, a gente mora no interior, mas muitas pessoas ainda julgam muito pela aparência. Além da pele, a aparência. E por ser negro, e às vezes está com rastafari, um cabelo black power, há certas empresas que fazem essa distinção. E aí minha mãe sempre comenta e fala para ele assim, usa o cabelo sempre curtinho, para evitar problema. Então quer dizer que às vezes a gente tem que mudar o nosso jeito de ser para poder ser aceito na sociedade,
do que ser realmente aquilo que você quer, porque às vezes você vai deixar de conseguir uma porta de trabalho, como ele foi barrado, e é o que acontece numa cidade do interior, e principalmente nas cidades assim, maiores, que tem um preconceito de morar na favela, em outros lugares. Exatamente, Jéssica. Esse caso que eu relatei do trabalho, desse membro do movimento, foi justamente pelo cabelo, né? Porque ele dizia que a recrutadora, a todo momento, nem se colocava na entrevista, no diálogo, olhando para o cabelo, né? Porque ele usa tranças também. Então, ainda, né, o RH, alguns RHs de algumas empresas são condicionados a ter certos estereótipos no seu quadro de trabalho, porque são comercialmente mais aceitáveis ou mais agradáveis, e aí a gente acaba tendo que, a gente sofre mais ou menos mais um processo de dor, né? Eu vou enfrentar o mundo, mas correndo o risco de ficar excluído do mercado de trabalho, ou eu aceito as minhas raízes e posso ter liberdade para ser quem eu quero ser, né, e correndo esse risco. Então, para vocês verem como a amplitude, a necessidade da desconstrução da informação, ela é muito ampla. Ela precisa atingir, para mim, que também tenho atuação na área de recursos humanos, é muito triste, né? Muito triste, porque a gente vê a exclusão da pessoa negra, a gente vê recrutador que, se a candidata for mulher e disser que tem 2 filhos, o currículo dela já vai imediatamente para o lixo. Então, como que a mente ainda da nossa sociedade, ela é muito condicionada a um determinado padrão, né? E, infelizmente, nós, pessoas negras, estamos muito mais suscetíveis, né? A gente tem que abrir mão de certas características da nossa identidade para compor, né, para estar dentro do mercado de trabalho. Infelizmente, é algo que acontece. Pessoal, acho que a gente já pode, né, caminhar para o fim. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a professora Anitta, o professor Lauro, por vocês estarem quase 9 horas da noite aqui num momento como esse, né, de diálogo, de troca de aprendizado, porque eu também aprendo muito com as colocações de vocês, né, para todos que também, se tiver alguém aqui que não é aluno, mas que se dispôs a estar, fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham uma carreira brilhante enquanto educadores. Eu me disponibilizo enquanto pessoa, enquanto integrante do movimento, aquilo que vocês precisarem também, né, podem acessar meu contato. E deixar uma última frase para vocês, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente também adquire responsabilidade. Então, que ao longo da vida e da carreira de vocês possam plantar boas sementes, que eu tenho certeza que vão plantar também. E só deixar um convite para vocês, se a professora me permite, que é bem rapidinho. O Movimento Negro tem feito uma atividade agora durante o mês de julho e vai continuar reproduzindo em agosto. Dia 25, agora no sábado, 25/7, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também é o Dia de Teresa de Benguela. Tanto a data quanto Teresa de Benguela são informações pouco conhecidas das pessoas. Então, a gente está fazendo lives, né, todos os sábados, às 6h30 na página do Movimento, lá no Facebook. Vocês podem acessar Movimento Negro de Catanduva. E nesse sábado, agora, 25/7, vai ser uma super live, né, com toda a base do nosso movimento, que são mulheres negras também. A gente vai fazer uma discussão e um momento bem bacana de interação acerca do tema. Quem puder participar vai ser muito bem-vindo, viu? Mais uma vez, obrigada. Thaís, eu agradeço em nome da FASAR a sua participação. Creio que colaborou muito para todos nós, pelo menos, pensarmos, né, a nossa prática, pensarmos as nossas atitudes, repensar coisas que estavam usando, no meu caso, a menina bonita do laço de fita. Então, sempre numa palestra, a gente realmente aprende algo novo, né? Às vezes, muitas coisas, às vezes um pouco menos, mas sempre tem algo novo. E a temática de uma escola antirracista, ela é fundamental,
né, nos dias que a gente vive na sociedade marcada pela escravidão, com mais de 300 anos de escravidão. Então, é um assunto mesmo extremamente necessário ser discutido, para que a gente consiga mudar nosso dia a dia e a nossa prática. Agradeço muito você, o professor Lauro, os professores da casa que estão participando, como o Edson Bariani, eu vi a Carol, não sei se ela está aí ainda, os alunos do Lauro, da Unipam, viu o Luiz, né, Masque, do Instituto Federal. Então, a gente agradece muito a colaboração de todos, que é uma discussão, né, que abre nesse momento para ser, aí durante muito tempo ainda, a gente discutindo, que sempre tem uma coisa nova, um livro novo, depois você manda pelo Lauro a bibliografia. Esses dias, o dia que a gente conversou, eu te mostrei umas coisas que eu costumo trabalhar lá da Unesco, lembra que eu te passei um vídeo, né? E esses dias eu consegui livros de literatura, até depois eu passo para o Lauro te encaminhar, que eu não sei se você tem, da Unesco também, tudo em PDF, então coisas para a gente trabalhar mesmo, a literatura africana dentro da sala de aula. Coisas muito interessantes. Muito obrigada, agradeço a você de coração, até qualquer dia, quando tudo isso passar, e agradeço a todos os presentes. Agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer. Obrigada pelas meninas que mandaram aqui no chat, pessoal da Uniplan, saudade, beijo. Obrigada a todos. Beijo da Nelke. Boa noite, gente. Excelente resto de semana. Obrigado de novo, Tata. Boa noite. Eu que agradeço, Lauro. Beijo. Beijo a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada. E as meninas do Instituto, o Luiz,